Oi, minha deusa, filha da energia dourada de Afrodite. Antes de começarmos essa ancoragem, se inscreva aqui no portal de Afrodite, ative o sininho e permita que essa vibração divina continue fluindo até você todos os dias. Respire fundo. Hoje Afrodite te chama para olhar uma dor que corrói a alma da mulher adulta. A dor de ser ignorada. A dor de falar e não ser ouvida. A dor de expressar o que sente e não receber resposta. A dor de enviar mensagem e ver o tempo passar enquanto o silêncio cresce. Afrodite vê esse vazio. Vê quando você tenta manter a calma, mas o coração aperta. Vê quando você tenta justificar o outro para não sentir a realidade. Vê quando você tenta ser forte, mas a ausência dele pesa. Vê quando você se pergunta o que fez de errado. E a deusa te revela uma verdade profunda. Ser ignorada não é apenas falta de atenção. É falta de presença emocional. É falta de consideração. É falta de reciprocidade. Afrodite vê quando você tenta manter dignidade enquanto o silêncio machuca. Ela vê seu esforço para não pedir carinho. Vê sua tentativa de não demonstrar necessidade. Vê você esperando que ele perceba sozinho o que você sente. E a deusa sabe o quanto isso é injusto com você. Porque você não pede muito. Você pede o básico. Presença, clareza, respeito, reciprocidade. Mas quando essa presença não vem, o coração cria feridas silenciosas. E Afrodite não quer que você viva mais um único dia, sendo tratada como se suas emoções não importassem. É por isso que hoje vamos entregar essa dor à deusa. Colocar o silêncio dele no altar de Afrodite. E pedir que a energia dela toque seu coração e toque o coração dele. Para que você pare de sentir que está sozinha dentro da relação. Para que você pare de aceitar migalhas emocionais. Para que você pare de carregar o peso de ser sempre a única que tenta. Hoje Afrodite entra no seu campo para interromper o ciclo da mulher ignorada. E ela começa por enxergar tudo o que você viveu. Afrodite agora te mostra a diferença entre o que você sente e o que ele oferece. A dor que existe no seu coração não veio porque você ama demais, mas porque ele entrega de menos. A deusa vê que você não está sofrendo por excesso de sentimento. Você está sofrendo por falta de retorno. Afrodite sabe que você tenta não dramatizar, tenta não cobrar, tenta não pressionar, tenta ser madura. Mas por dentro, existe uma mulher cansada de ser forte sozinha. Uma mulher que gostaria de ser vista sem precisar pedir. Uma mulher que gostaria de sentir que faz diferença na vida do homem que escolheu. A deusa te mostra que o silêncio dele não é neutro. Ele machuca, desorganiza, confunde e insegura. E cria um espaço vazio onde você tenta preencher tudo com interpretação, paciência e justificativas. Afrodite te mostra que você não precisa fazer isso. Não é seu papel decifrar o que ele sente. Não é seu papel criar desculpas para a ausência dele. Não é seu papel se colocar em segundo plano para manter alguém que não se posiciona. A deusa revela que ser ignorada não significa que você tenha pouco valor. Significa apenas que ele não está entregando o mínimo que um vínculo precisa. Presença. E Afrodite te mostra que a falta dele nunca foi culpa sua. Nunca foi porque você não era suficiente. Nunca foi porque você não tentou o bastante. Nunca foi porque você não era boa o bastante para ser respondida. Afrodite te mostra a verdade como ela é. Quem ignora não está pronto. Quem ignora não está consciente. Quem ignora não sabe receber o amor que você tem para oferecer. E a deusa faz isso não para te ferir, mas para te libertar da tendência de assumir responsabilidades emocionais que nunca foram suas. Agora, Afrodite começa a tocar a energia dele. Ela entrega luz onde existe imaturidade. Ela entrega consciência onde existe descaso. Ela entrega a verdade onde existe evasão. E ao mesmo tempo, a deusa começa a tocar sua energia. Ela limpa a sensação de abandono. Ela limpa o medo de insistir. Ela limpa o pensamento de que o problema está em você. Ela organiza seu coração para que você pare de justificar o silêncio dele e comece a enxergar seu próprio valor com clareza. Hoje Afrodite te ajuda a separar o que é dor sua do que é falta dele. E essa separação é o início da cura. Afrodite, eu coloco diante de você tudo o que a minha alma sente quando sou ignorada. Coloco a angústia que cresce quando o silêncio se repete. Coloco o desconforto que aparece quando espero uma resposta que não chega. Coloco a sensação de invisibilidade que se instala quando minhas palavras não encontram retorno. Afrodite, veja o que está acontecendo no meu coração. Veja o desgaste emocional que esse silêncio cria. Veja a confusão que se acumula quando ele me deixa esperando. Veja o quanto isso me afasta da minha força e da minha clareza. Hoje eu peço que você toque a energia dele. Que traga consciência sobre o impacto da ausência. Que desperte entendimento sobre o peso que o silêncio causa. Que faça ele perceber que comunicação é cuidado, que presença é respeito, que atenção é vínculo, que ignorar é ferir. Afrodite, abra o caminho para que ele não fuja da responsabilidade emocional. Abra o caminho para que ele sinta a necessidade de responder, de se posicionar
e de reconhecer minha presença na vida dele. Abra o caminho para que ele não trate meu sentimento como algo menor. Abra o caminho para que ele entenda que uma mulher não deve ser deixada no vazio. Eu peço que você dissolva qualquer resistência que impede o diálogo. Dissolva a confusão que impede a atitude. Dissolva o medo que impede a aproximação. Dissolva a imaturidade que impede resposta. Que a sua luz, Afrodite, toque o coração dele de forma clara. Que a sua energia desperte a consciência que faltava. Que a sua presença traga movimento onde antes havia inércia. Que a sua força organize cada parte que está desajustada. E ao mesmo tempo, Afrodite, toque o meu coração. Tire de mim o peso de achar que mereço ser ignorada. Tire de mim o hábito de normalizar a ausência. Tire de mim a ansiedade que nasce da incerteza. Tire de mim o medo de expressar o que sinto. Que eu receba a atenção que mereço. Que eu receba a comunicação que sustenta um vínculo. Que eu receba a reciprocidade que alimenta o amor. Que eu receba o reconhecimento que fortalece meu valor. Afrodite, hoje eu peço que cesse a ignorância, que se abra a comunicação e que o respeito seja restaurado. Afrodite, neste momento eu coloco nas suas mãos tudo o que o silêncio moldou em mim. As dúvidas que eu carreguei sozinha. A ansiedade cresceu quando as respostas não vieram. O esforço que fiz para interpretar gestos que nunca foram claros. A sensação de estar sempre tentando entender o que não era dito. A deusa vê como isso enfraquece o brilho da mulher. Vê como a mente cria histórias para justificar ausências. Vê como o coração tenta se proteger aceitando menos do que merece. Vê como a alma se acostuma com o que nunca deveria ser rotina. Afrodite, traga lucidez para o que eu sinto. Mostre a diferença entre amor e descaso. Mostre onde existe reciprocidade e onde existe omissão. Mostre o que sustenta um vínculo e o que apenas o desgasta. Que eu consiga enxergar meu valor sem depender da atenção dele. Que eu reconheça minha importância mesmo quando o outro falha. Que eu saiba o que é carinho, presença e cuidado e não aceite menos que isso. Afrodite, organize minhas emoções para que eu não me diminua ao primeiro sinal de distância. Para que eu não tente preencher o silêncio com expectativas irreais. Para que eu não carregue a responsabilidade por gestos que não são meus. Para que eu não confunda instabilidade com profundidade. Que eu me mantenha firme sem endurecer. Que eu continue amorosa sem aceitar migalhas. Que eu permaneça presente sem me anular. Que eu espere com dignidade e não com desespero. E enquanto você fortalece meu coração, Afrodite, olhe também para o vínculo. Ajuste o que foi distorcido. Traga presença onde houve omissão. Traga clareza onde houve silêncio. Traga respeito onde houve dúvida. Que o caminho entre nós seja limpo, organizado e honesto. E que eu jamais volte a acreditar que ser ignorada é normal. Afrodite, agora peço que sua luz alcance o coração dele. Que ele perceba o efeito do próprio silêncio. Que entenda que a falta de resposta não é neutra. Que note o desconforto que nasce quando ele se afasta sem explicação. Faça com que ele enxergue que a atenção não é um favor, é parte de um vínculo. É responsabilidade emocional. É cuidado básico com quem ele escolheu se aproximar. Que a sua presença, Afrodite, remova a indiferença que se instalou. Remova a distração que o afastou. Remova a imaturidade que o manteve calado quando a conversa era necessária. Traga clareza ao pensamento dele. Traga vontade de agir. Traga consciência sobre o valor da palavra. Traga percepção sobre o impacto da ausência. Que ele sinta a necessidade de se comunicar de forma honesta. Que perceba que o silêncio desgasta. Que valorize a mulher que está diante dele. Que entenda que uma relação só cresce quando existe presença dos dois lados. Afrodite, oriente o coração dele para que ele não trate minha energia como algo garantido. Faça com que ele reconheça o que recebeu e nunca observou. Mostre que a minha entrega não deve ser ignorada. Mostre que o meu sentimento merece retorno. Que sua luz organize o que estava desatento. Que desperte maturidade emocional. Que afaste comportamentos que ferem. Que abra espaço para uma atitude consciente. E que, a partir de agora, o silêncio não seja usado como fuga, mas sim substituído pela vontade de resolver, esclarecer e fortalecer o vínculo. Afrodite, agora peço que você organize o que ficou desordenado dentro de mim. Quero entender com clareza o que é meu e o que pertence ao outro. Quero reconhecer onde existe sentimento verdadeiro e onde existe apenas ausência emocional. Quero saber diferenciar expectativa de realidade. Ajude meu coração a não transformar silêncio em culpa, a não interpretar a ausência como falha pessoal, a não carregar responsabilidade pelo comportamento dele, a não acreditar que meu valor depende da resposta de alguém. Afrodite, fortaleça minha confiança para que eu não perca meu eixo diante da instabilidade alheia, para que eu permaneça consciente do meu valor mesmo quando o outro se distancia, para que eu não aceite uma versão desgastada de amor, para que eu mantenha minha dignidade acima do meu medo de perder. Traga equilíbrio no meu campo emocional. Traga calma onde há inquietação. Traga discernimento nas horas em que a ansiedade tenta comandar.
Traga serenidade para que eu não reaja à falta do outro com desespero ou autopunição. E enquanto você organiza minhas emoções, Afrodite, organize também o espaço entre nós dois. Que o vínculo não seja terreno para dúvidas. Que o diálogo seja possível. Que a presença seja constante. Que a atenção seja equilibrada. Não permito mais viver em ambientes que confundem. Não permito mais carregar relações que dependem apenas da minha energia. Não permito mais ser reduzida ao silêncio alheio. Quero verdade, reciprocidade e postura. Afrodite conduza o próximo passo. Que o que for real permaneça. Que o que for raso se afaste. Que o que for recíproco se aproxime. Que o que tiver maturidade se revele. E que meu coração esteja preparado para receber somente o que corresponde à minha essência. Afrodite, fecho esta oração colocando diante de você tudo o que carreguei sozinha por muito tempo. Reconheço a dor de ser ignorada e reconheço também que essa dor não define quem eu sou. Hoje entendo que minha presença tem valor e meu sentimento merece retorno. O silêncio do outro não diminui minha essência. A ausência dele não altera meu brilho. A falta de resposta não determina meu destino. Que a sua luz permaneça em mim para que eu nunca aceite menos do que respeito e clareza. Que meu coração permaneça firme diante de qualquer instabilidade externa. Que minha mente se mantenha consciente quando o medo tentar distorcer a realidade. Que meu corpo não carregue tensões que não pertencem a mim. Afrodite, leve esta oração até o campo dele para que a consciência desperte e a atitude aconteça. E organize o caminho para que tudo siga de forma justa e verdadeira. Se houver sentimento, que ele se manifeste. Se houver maturidade, que se revele. Se houver reciprocidade, que se aproxime. E se não houver nada disso, que eu tenha força para seguir sem me perder. Eu honro minha energia. Eu honro meu valor. Eu honro minha presença. E não me curvo mais diante do silêncio de ninguém. Afrodite, permaneça comigo. E que esta oração se cumpra no tempo certo, da forma certa, com a verdade que meu coração merece.